Olá, como vai? É um prazer sempre enorme estar com você aqui no meu canal do YouTube. E nessa aulinha de hoje, a ideia é falar um pouquinho sobre a abertura de fissuras, que seria o estado limite de abertura de fissuras, que é o ELSW. Importante aí quando a gente está dimensionando viga, principalmente quando o ambiente é agressivo, né? Vamos dar uma olhadinha como é que faz aqui, ó. Bom, antes de entrar no cálculo especificamente de abertura de fissuras, vamos ver aqui os tipos de fissuração que a gente consegue ver nas vigas aí de forma mais frequente. A primeira delas é essa fissuração aqui, ó, que é uma fissuração causada por retração. Você concreta a viga, dependendo do vínculo que essa viga tem, à medida que ela vai sofrendo aí o processo de cura, né, secagem do concreto, ele tende a encurtar, o vínculo vai segurar a viga, e aí vai aparecer tensões de tração ao longo da viga. Essas tensões de tração, quando elas superam a tensão de tração aí, limite, né, nominal do concreto, o concreto vai romper. E rompe na forma de fissuração, e a fissuração normalmente ela é a 90 graus. E circula toda a viga, ao longo de todo o comprimento da viga. Se a gente pegar aqui uma viga, ó, olha lá, a fissuração, ó, bem visível, tá vendo? Ó, circulando toda a viga ao longo de todo o comprimento dela. Ora, é um tipo de fissuração que tem risco de colapso iminente? Não. Esse tipo de fissuração, causado por retração, ele só vai causar aí um problema estético, né? A pessoa que vai ficar ali debaixo da viga, né? Aquela viga cheia de fissuras, né? Que não entende muito o que está acontecendo, vai achar que a viga está caindo e ela não está. Ok? É claro, né, que você chegou a fazer um laudo, encontrou uma viga dessa, toda fissurada e com uma deformação muito grande, aí sim é um caso que tem que ser feito um procedimento de recuperação estrutural. Ok? Mas se não tiver nenhuma deformação na viga, nem na viga ao longo dela, nem problemas nos engaixes, né, nos apoios da viga, somente essa fissuração a 90 graus circulando a viga ao longo dela, o que você deve recomendar aí é um tratamento estético mesmo, para evitar inclusive, né, a penetração de água e a corrosão da armadura ao longo dos anos. Ok? Lembrando que na fase de projeto, há alguns procedimentos que podem ser feitos para diminuir a possibilidade de ocorrência desse tipo de fissuração. E uma delas, a NBR 6118 recomenda, que é para vigas com H acima de 60 centímetros, colocar uma armadura de pele. O pessoal da antiga aí chamava de costela, né? Comum na obra, né? O pessoal mais antigo, doutor, tem que colocar lá a costela na viga, coisa e tal. A costela nada mais é do que essa armadura de pele, que é uma armadura com cálculo muito fácil, né? Você trabalha com 0,10% da área de concreto por face, e ela é posicionada ao longo da altura da viga aqui no lado, tá vendo? As armaduras de flexão são posicionadas nos extremos, né? Em cima e embaixo, e a armadura de pele ela vai ao longo da altura da viga. Muito simples, 0,10% da área da seção, então tem aqui o BW a altura, pego 0,10% desse valor, calculo uma barra, normalmente uma barra de pequeno diâmetro, né? 6.3, 8.0, aí é claro que varia com o tamanho da seção também. E essa barra é posicionada de forma longitudinal, com espaçamentos não maiores do que 20 centímetros, tá vendo? De um lado e do outro. E é 0,10% de um lado, 0,10% do outro. Tá ok? É recomendado para vigas acima de 60 centímetros, pela NBR 6118. Porém, nada impede você utilizar também vigas com altura menor do que 60, desde que você tenha que evitar ali a fissuração. Vai ser um ambiente muito agressivo, né? Uma área industrial, ou então uma piscina, um reservatório de água, ou de qualquer outro material, que tenha que limitar a abertura de fissuras bastante. É interessante sim que você coloque essa armadura de pele em vigas menores, ok? Cada caso é um caso e deve ser estudado. Porém, para vigas comuns, com H acima de 60 é obrigatório, segundo a NBR 6118. Um outro tipo de fissuração também que você pode encontrar aí na sua vida profissional é a fissuração que ocorre nos apoios
de forma inclinada, né, sempre do apoio em direção à carga. Essa fissuração é causada por cisalhamento, né? É a força cortante que está produzindo esse tipo de fissuração. Ao contrário da outra que a gente viu, que não tinha muito risco estrutural, essa aqui já oferece risco de colapso estrutural, né? E o que é pior, oferece um risco de colapso frágil. A gente pegar uma foto aqui, ó, uma viga de piscina, já apresentando aqui uma fissura. Até foi um laudo que nós fizemos aqui em Belo Horizonte, uma piscina, e ela apresentava aqui uma trinca em diagonal próximo do apoio, as principais vigas que suportavam a piscina do prédio. Nesse caso aqui, mesmo a fissura sendo fininha, muito discreta, a gente recomendou um reforço estrutural aí com armadura desse talhamento nessa viga. Por quê? Porque o risco de colapso ele é imprevisível, né? Porque como não há muita deformação, se a gente pegar aqui uma viga ensaiada, uma foto que eu peguei na internet, ó, observe que ela rompe sem muito aviso, porque não tem deformação. Então, às vezes você olha lá, tem uma fissura muito fininha de um lado, muito fininha do outro, 45 graus na região dos apoios. Ah, não tem risco não. O problema é que o colapso pode acontecer de forma frágil, sem aviso. Então o risco sempre vai existir. Ah, vai ficar lá a vida inteira e não cair? Pode também. O concreto tem dessas coisas. Mas eu sempre recomendo, quando eu encontro problemas nos apoios, com fissuras a 45 graus aproximadamente, eu sempre recomendo reforço estrutural. Ou alívio de carga de alguma forma. Se puder colocar um pilar para aliviar a carga. Nesse caso aqui, por exemplo, que é uma piscina com um vão livre muito grande, não teve jeito, a gente teve que reforçar a viga, porque não poderia colocar apoio ali, em função da garagem que ficava debaixo da piscina. Ok? Então esse caso aqui já é um caso mais complicado. Se encontrar isso aí na sua vida prática, normalmente o ideal é que você recomende o reforço estrutural. Ainda na fase de projeto, nós já sabemos que o que resolve esse tipo de problema é a armadura transversal, né? Se você calcular os estribos de forma correta, utilizando a NBR 6118, né, e as prescrições que ela tem lá, tanto o modelo 1 de cálculo quanto o modelo 2 de cálculo, e detalhar essa viga corretamente e concretar essa viga corretamente também, você não vai ter problema com fissura desse cisalhamento. Bom, outro tipo de fissura que a gente vai encontrar aí, e essa não tem jeito, ela sempre vai existir, é a fissura causada por flexão. Ela é inerente ao concreto armado, né? O mecanismo de funcionamento do concreto armado depende da fissuração por flexão. Porque essa fissuração é que vai transferir o carregamento do concreto para o aço. Se fosse concreto protendido, eu conseguiria resolver esse problema, né, da fissuração através da carga de compressão na viga, né? Vou lá, faço a minha proteção, eu diminuo aí as fissurações da viga, pode até zerar a fissuração em serviço da viga se eu quiser, com a proteção. Inclusive, se você tem interesse em entender um pouquinho mais sobre concreto protendido, nós temos aí no Clube da Estrutura o curso completo de concreto protendido. Laje nervurada protendida, laje lisa protendida, vigas protendidas. Basta apontar sua câmera para esse QR Code que está aparecendo aí, ou digitar lá www.clubedaestrutura.com.br. Você vai ver que tem muitos cursos lá, inclusive de concreto protendido, que hoje está muito popularizado, né, o concreto protendido, principalmente em pequenas edificações. Ok? Se quiser fazer o curso, eu te convido a ser assinante lá do Clube da Estrutura. Bom, voltando aqui no nosso business, como é um tipo de fissura, né? Se a gente pegar aqui uma viga ensaiada, ó, que ocorre realmente aqui, geralmente na região tracionada da viga, onde o momento é máximo, né? E ela está sempre aqui, ela é sempre mais aberta na região tracionada e vai fechando aqui em direção à parte comprimida. Então, o meu desenho aqui, ó, é isso mesmo. Momento máximo positivo aqui, ela começa aqui e vai fechando. Aqui o momento máximo negativo, ela começa em cima e vai fechar em direção à região comprimida. E como não há como evitar, ela faz parte do processo, do mecanismo de funcionamento do concreto armado, o que eu tenho que fazer, na verdade, é limitar essa abertura. Então, se eu puser uma lupa aqui, ó, eu vou enxergar isso aqui. Ó. Vou enxergar a abertura de fissuras e a armadura passando lá dentro. Eu tenho que limitar.
Eu não posso deixar que esse WK, que é o nome que a norma dá para a abertura de fissuras, fique muito grande. Eu devo limitar isso aí de acordo com a minha classe de agressividade ambiental. Veja bem, a NBR traz para a gente essa tabelinha aqui, ó, tabela 13.4. No caso do concreto simples, não tem armadura, então não tem problema. No concreto armado, eu vou ter a classe 1, o máximo que eu posso deixar abrir a fissura é 0,4 mm. Para a classe 2 e classe 3, 0,3 mm. Para a classe 4, 0,2 mm. Então esse WK não pode ser maior que 0,4 na classe 1, nem que 0,3 na classe 2, 2 e 3, né? Nem que 0,2 na classe 4. E o cálculo deve ser feito em combinação frequente. Como assim, Anderson? A gente vai ver aqui que tem as equações para calcular a abertura de fissuras, e lá eu tenho que calcular a tensão na armadura. E na hora de calcular a tensão nessa armadura, a combinação que eu vou usar é a combinação frequente. Então tem lá um software, né? Você vai lá, põe a combinação frequente, quase permanente, coisa e tal. Quer calcular a tensão na armadura? Pede a tensão na armadura em combinação frequente. Para o nosso caso, inclusive o exemplo que eu vou colocar aqui, a gente vai simplificar isso aqui. Nós vamos calcular as nossas equações de nossa tensão na armadura de forma bem simplificada, que para fins de projetos comuns, de edificações residenciais, comerciais ou até mesmo industriais de pequeno porte, você pode fazer dessa forma, não tem problema nenhum. Vai fazer um laudo técnico, vai fazer um TCC, né, um trabalho acadêmico, vai fazer uma pesquisa científica. Aí eu aconselho que você refine o seu cálculo, né, e faça lá o cálculo certinho da tensão na armadura com a combinação frequente e resolva. O que eu vou mostrar para vocês aqui é um modelo simplificado que tenho certeza que funciona, trabalho com isso há muitos anos, você não tem problema nenhum calculando dessa forma. Tá ok? Então vamos lá. Ó. Como calcular essas tensões? A NBR traz para nós duas equações semi-empíricas que vão te dar a abertura de fissura aproximada. E elas variam em função da bitola da barra, do modo de elasticidade, da tensão na armadura, né, em serviço. Ó. E o WK1 é calculado com base na tensão resistente do concreto à tração. O FCTM, tensão média à tração. E o WK2 é calculado em função de uma taxa de armadura na região tracionada. Então, vamos estudar aqui cada equação separadamente. Vamos pegar o WK1, por exemplo. Eu tenho aqui o diâmetro da barra, que é o φ. Você coloca em milímetros. Se você puser em outra unidade, vai vomitar no final lá outra unidade. Mas para comparar com a tabela, é ideal que você trabalhe em milímetros. O modo de elasticidade é o do aço, que é constante para nós, 210.000 MPa. E o FCTM é a tensão média à tração do concreto, que para fins de cálculo de projeto vai trabalhar com a recomendação da NBR 6118, que é 0,3 FCK a 2/3. Nunca esquecendo que o FCK tem que estar em MPa. A tensão em serviço na barra tracionada, como eu disse anteriormente, aí, você tem várias formas de calcular. Tem a forma mais analítica, mais precisa, né, que você vai calcular a altura da linha neutra, em serviço, combinação frequente, aí você acha a tensão na armadura. E tem a forma simplificada, que para fins de projeto atende muito bem, que é o que eu vou mostrar aqui. Esse ETA1 é o mesmo que nós vimos lá na videoaula sobre ancoragem. Né? É um coeficiente de conformação da barra. Nossa barra de alta aderência, o ETA1 é sempre 2,25. Né? Se você não assistiu, né, a aula sobre ancoragem, dá uma olhadinha. Lá eu falo sobre esse ETA1, que também é 2,25. Ele é padronizado, 2,25 para a barra de alta aderência, que é a barra que a gente usa aí na obra, ok? Em nossas obras. Bom, como calcular a tensão, então, de forma simplificada? Ora, como nós calculamos a viga? Lá no curso de flexão, né, se você pegar as aulinhas de flexão, a gente calcula a viga considerando que a barra vai atingir no estado limite último o FYD, que é a tensão de escoamento do aço. E como nosso coeficiente de ponderação do concreto, em média, é 1,4, basta eu dividir o FYD por 1,4, que eu vou ter ali uma ideia mais ou menos de qual vai ser a tensão que a barra vai trabalhar em serviço. Estamos trabalhando com um modelo bem simplificado.
É um valor exato? Não, não é um valor exato. É um valor aproximado, que para fins de projeto pode ser feito tranquilamente. E ainda mais, eu vou multiplicar esse valor, né, pela relação entre o AS calculado e o AS efetivo. O AS efetivamente colocado na viga. Muito simples entender isso aqui, né? Vamos imaginar que eu calculei lá 10 barras de um determinado diâmetro e coloquei 12. É claro que em serviço eu vou trabalhar com uma tensão menor do que aquela que eu previ. Estou colocando mais ferro do que eu preciso. Ah, não, eu calculei 10 barras e coloquei 8 barras. Olha, eu vou trabalhar em serviço com uma tensão mais alta do que eu imaginava. Eu coloquei menos ferro do que eu preciso. Então, essa relação AS calculado e AS efetivo eu multiplico pela minha tensão aqui em serviço média e vou achar a minha tensão aqui, que vai ser utilizada na equação do WK1 e do WK2. Ok? Equação simples, muito fácil, que você pode utilizar sem medo nenhum em projeto. Volto a dizer, é um trabalho acadêmico? É um laudo técnico? É uma perícia que você está fazendo? Alguma coisa desse tipo assim? Aí não, aí você vai calcular de forma precisa a tensão na armadura. E para isso tem várias formas de fazer, inclusive uma delas tem aí no meu canal, né? Você vai encontrar aulas de flexão, aulas de deformação de barra, ductilidade, que ensinam a calcular a tensão na armadura com a linha neutra em várias posições. Ok? O ideal é que calcule a tensão nela, na armadura, com a linha neutra no estágio 2 puro, né? Com a viga fissurada e com a combinação frequente, que é o que recomenda aí a norma. Tá ok? Muito bem. A outra equação, que é o WK2, a diferença é só aqui, né? Essa parcela aqui, ó, depende de uma taxa de armadura, tá vendo? E essa taxa de armadura é em relação a uma área crítica. É a área onde o risco de fissuração é maior. A parte mais tracionada da viga, né? Então, essa taxa de armadura é calculada naquela região ali. A fórmula é a fórmula comum de taxa, né? É uma área de aço dividida por uma área de concreto. Então, vai ser a área de aço efetivamente colocada dividido pela área de concreto crítica. Que área que é essa? Se a gente pegar aqui a figurinha da norma, ó, é essa região de baixo aqui, né? Onde eu tenho minha armadura longitudinal. Aqui eu tenho a armadura de pele, ó. Eu tenho a armadura longitudinal. Eu vou pegar sempre a última barra da camada. Então, se eu tenho duas camadas, eu pego aqui a barra da segunda camada. Pego o centroide dela, calculo 7,5 diâmetro para cima e encontro a área crítica. Minha área crítica vai ser o quê? BW multiplicado pela distância daqui até aqui. Achei a área crítica. A área efetiva é a área da barra que foi colocada aqui. Enquanto o meu ρ, que é a taxa crítica aí de aço. Aqui também cabe a observação. Quer fazer um trabalho mais refinado, né? É uma coisa mais importante, um estudo científico, você pode reduzir essa área crítica aqui, ó, descontando essa parcela aqui, tá vendo? De dentro. Porque somente essa parte aqui, ó, que seria esse U, né, é que é considerado a região aqui, onde o risco de fissuração é maior. Mas para fins de projeto, não precisa não. Fica inclusive a favor da segurança você considerar esse retângulo grandão aqui, ó, para fazer o seu cálculo. Tá ok? Dito isso, vamos fazer um exemplo prático, né? Vamos tentar colocar aí num exemplo prático tudo que foi dito aqui. Veja bem, ó, coloquei aqui 3 vigas. Na verdade, é a mesma viga, com o mesmo carregamento, com a mesma seção 25 por 70, com o mesmo concreto, todas elas com 40 MPa, classe 4, e o AS calculado também é o mesmo, 18 centímetros quadrados. Qual é a diferença entre elas? É que, no primeiro caso, eu coloquei 4 barras de 25 milímetros, 4 barras de 1 polegada. No segundo caso, eu coloquei 6 barras de 20. E no terceiro caso, eu coloquei 9 barras de 16. Tá, a mesma viga, o mesmo cálculo, o mesmo AS, porém detalhada com barras diferentes, com bitolas de barras diferentes. Todas elas atendem perfeitamente o estado limite último. Eu quero saber o seguinte: como é que vai ficar a abertura de fissuras para essas vigas com barras diferentes? Ora, se a classe é 4, o meu limite de abertura de fissura é 0,2 milímetros. Olha lá, classe 4, concreto armado, 0,2 milímetros. Então, vamos fazer a continha aqui. Ó.
As equações que a gente vai usar são as duas, WK1 e WK2. Vamos substituir na equação que nós já temos. Por exemplo, eu tenho aqui o coeficiente eta1, que é 2,25, 2,25, que é padrão para os dois. E o módulo elasticidade do aço também, 210.000 MPa. Calculo o FCTM, 0,340, 2/3. Tem que estar em MPa, não pode esquecer disso. Encontrei 3,51 MPa. Substituo aqui na expressão do WK1. E vou calcular agora a tensão. Tensão de serviço em cada caso. Ela vai variar porque as barras têm AS efetivo diferente. O AS efetivo aqui é um, aqui é outro, aqui é outro. Eles são um pouquinho, né, a diferença um do outro, que a barra é padronizada, eu não consigo colocar o valor exato para todas. Ok? Então, muito simples a equação, olha lá. Ó. É a tensão de escoamento do aço em MPa, 435 MPa, dividido por 1,4 para poder achar o valor em serviço aproximado, multiplicado pelo AS calculado, AS efetivo. São 4 barras de 25, a barra de 25 ela tem 4,9 centímetros quadrados, são 4 barras, faço a conta, encontro 285 MPa. Valor aproximado aí que a minha barra vai estar trabalhando em serviço. No caso 2, que é 6 barras de 20, o que muda é só as barras aqui embaixo. Olha lá. A área da barra de 20 é 3,14, faço a conta, 297 MPa. E no último caso, são 9 barras de 16. A barra 16 tem 2,01 cm², faço a conta, encontro 309 MPa. Substituindo então na equação do WK1, ó, faço a conta, 0,29 milímetros no primeiro caso, 0,26 milímetros no segundo caso e 0,22 milímetros no terceiro caso. Observe, se aqui fosse uma prova, né, uma prova lá dos meus alunos de graduação, eu perguntasse qual viga passou pela WK1? Nenhuma delas, né? Todas elas apresentaram abertura de fissuras maior do que o limite, que é 0,2. É claro que na prática, essa aqui você pode mandar para a obra tranquilamente, né? Porque 0,22 e 0,20 no concreto armado é a mesma coisa. Mas se fosse uma questão de prova, as três não passam. E outra coisa interessante, né? À medida que eu vou aumentando a bitola, a abertura de fissura vai aumentando também. Ó. Quanto mais grossa é a barra, maior vai ser a fissuração que ela vai ter. Por isso é importante, né? E é ideal que sempre que possível trabalhar com bitolas menores. Mas é o seguinte, o que a norma fala? Para dizer se a viga passou ou não, tem que calcular as duas equações. Porque ela pode passar no primeiro e não passar no segundo, mas pode passar no segundo e não passar no primeiro. E qualquer uma das duas que passar, pode mandar para a obra. Vamos calcular a segunda aqui, ó, que depende da taxa de armadura. Essa parte de cá é a mesma para todo mundo. Ó. O que mudou aqui é só a taxa de armadura, porque eu vou ter uma taxa diferente para cada caso. Monto a minha equaçãozinha aqui para calcular a taxa de armadura, tem que calcular a área crítica. Como é que calcula a área crítica? Pego aqui a minha barra longitudinal tracionada, pego o centroide dela, 7,5 de diâmetro para cima e traço uma linha. Ó. No caso aqui eu encontrei 26 centímetros. 26 vezes 25, a minha área de crítica, sujeita à fissuração, aí, 650 centímetros quadrados. No segundo caso é a mesma coisa. Pego aqui a última linha de barras, 7,5 de diâmetro para cima. Neste caso aqui coincidiu, deu 26 centímetros também, a minha área crítica. Então a área vai ser a mesma, 650 centímetros quadrados. Pego o terceiro caso, pego a última linha aqui, centroide, 7,5 de diâmetro para cima, traço uma linha, 22 por 25, 550 centímetros quadrados. Então já tem a área crítica dos três casos aí. Pego a área crítica, levo para a minha equação e calculo a taxa. Taxa, no primeiro caso, 0,03. Para o segundo caso, 0,029, que é 0,03 também, né? E para o terceiro caso, 0,033. Peguei a taxa de armadura na região crítica, substituo aqui na minha expressão, faço a conta. Encontrei 0,21, 0,18 e 0,14. Colocando aqui um resumão, ó. Se fosse uma prova, né, e eu perguntasse para os alunos qual viga que passou. A viga que passou é a do segundo caso e do terceiro caso. Ó. Ela passa aqui e passa aqui. Ó. Aqui está maior que 0,20. Né? Então, o primeiro caso, por exemplo, né, com a barra de 25, a barra de 1 polegada, não passa nem no K1 nem no K2.
Teoricamente, né, gente? Se você for analisar na parte prática, pode mandar para a obra tranquilamente, porque 0,21 é 0,20. Mas teoricamente ela não passaria. E o segundo caso e o terceiro caso passam pela taxa de armadura aqui, ó. 0,18 e 0,14. Observe que o uso de bitolas menores sempre é bem melhor quando você quer evitar a fissuração excessiva, né? Vai fazer um projeto em que a fissuração tem que ser controlada, reservatórios, industrial, região com respingos de maré, né, região próxima do mar, tal, é melhor sempre trabalhar com bitolas menores. Aliás, né, qualquer situação, trabalhar com bitola menor sempre é melhor. Mais fácil de dobrar, mais fácil de transportar, mais fácil de posicionar na viga. Né, armador não gosta de trabalhar com bitolas muito grandes. Né, mesmo quando ela já vem pronta da fábrica, que às vezes tem que fazer um ajuste ou outro e mexer com barras de bitolas muito altas, não é muito fácil não. Incomoda bastante aí as equipes de obra. E uma outra vantagem é que diminui a fissuração também. Tá ok? Muito bem. Eu queria falar para vocês sobre o cálculo de verificação do estado limite de abertura de fissuras. Espero que você tenha gostado, que seja útil na sua vida profissional. Se você gostou, dê o seu like. Se não estiver inscrito no canal, faça o favor de se inscrever. Está sempre tendo aula boa aqui para você que está fazendo graduação ou que já é engenheiro formado e quer aprender um pouquinho mais. E eu te aguardo em uma próxima oportunidade. Um grande abraço e até lá.